A série de história da tecnologia dessa semana vai falar sobre um computador. Mas não é qualquer computador. É o ENIAC, um gigante que marcou época e ajudou a definir as bases da indústria que a gente conhece hoje. Antes de você saber a origem e que fim levou essa máquina, eu vou pedir para você se inscrever no canal do Tecmundo se você não é um inscrito. Dá o seu joinha que a pesquisa tá bem legal e toca no sininho para receber notificações cada vez que o Tecmundo enviar um vídeo, e tem vídeo todos os dias, beleza? Então vamos lá para a história do ENIAC. Para começar, a gente precisa deixar bem claro, o ENIAC não é o primeiro computador da história. Ele é pioneiro na categoria de computador eletrônico digital de uso geral, ou seja, as operações eram programáveis e ele conseguia executar várias funções para diferentes áreas. Definir qual é o primeiro computador é meio complicado. Os princípios da computação moderna são obra de dois britânicos, o Charles Babbage e o Alan Turing. O Babbage nasceu em 1791 e bolou a máquina analítica, um aparelho que faz cálculos se comandado para isso, ou seja, um computador. Uma das mentes desse projeto era ninguém menos que Ada Lovelace, a primeira programadora da história e uma das mulheres mais importantes da história da tecnologia. Já o Turing é responsável por uma série de avanços teóricos e práticos, incluindo o Colossus, uma das primeiras máquinas de codificação de mensagens dos alemães na Segunda Guerra Mundial. Esse era um projeto totalmente secreto, mas veio antes do ENIAC. E o Turing foi retratado no filme O Jogo da Imitação, interpretado por Benedict Cumberbatch, mas essa evolução dos computadores é assunto para outro vídeo. O fato é que estamos na metade da Segunda Guerra e os Estados Unidos estão de cabeça no conflito. Só que a guerra tinha várias tecnologias estreando e os ataques não paravam, por isso cada disparo tinha que ser muito bem planejado. Antes de lançar os mísseis era preciso calcular exatamente o ponto de impacto e também a trajetória. E isso exigia respeitar uma enorme quantidade de variáveis, como pressão atmosférica, atrito e por aí vai. Uma pessoa conseguia fazer tudo isso? Até conseguia, mas levava dezenas de horas, sem parar, e nesse tempo todas as variáveis já mudaram e, se duvidar, até a batalha já acabou. Por isso, o Laboratório de Pesquisa Balística do Exército dos Estados Unidos começou a procurar uma solução. Em 9 de maio de 1943, ele encontrou a resposta na parceria entre dois cientistas da Escola Moore de Engenharia Elétrica na Universidade da Pensilvânia. Os seus nomes são John Mauchly e John Presper Eckert. Nascia aí a ideia do ENIAC, sigla para Electronic Numerical Integrator and Calculator, ou Computador Integrador Eletrônico Numérico. Ele começa a ser construído em junho de 1944 e não era nada simples. Ele armazenava 20 números decimais de até 10 dígitos e fazia operações matemáticas básicas, raiz quadrada e comparação de quantidades. Ao todo eram 5.000 operações por segundo e cálculos que levariam 30 horas, mobilizariam equipes inteiras, eram feitos em 15 segundos. O ENIAC era um colosso de 40 unidades de painéis, 17.468 tubos de vácuo, 1.500 interruptores e consumo de 150 kW de energia. Ele pesava cerca de 30 toneladas. Ele foi montado em forma de U em uma sala só para ele, ocupando 167 metros quadrados, tendo 2,4 metros de altura. Ao todo ele custou quase 7 milhões de dólares em valores atualizados. Como dá para imaginar, programar o ENIAC era uma tortura. Eram várias subrotinas, cálculos quebrados entre painéis e ter que mexer em cada um dos cabos do sistema elétrico e nas mesas de funções. As únicas partes mecânicas eram um cartão de dados como input e um cartão perfurado como output, duas tecnologias da IBM, que já teve a história contada por aqui. A montagem do ENIAC só acaba no último trimestre de 45, depois do fim da guerra. Mas isso não significa que eles perderam o time, já que a máquina não deixou de ser revolucionária. E um dos primeiros trabalhos do ENIAC não teve nada a ver com balística convencional. Ele foi usado para testar um dos possíveis designs da bomba termonuclear de hidrogênio e provou que o modelo que era trabalhado em Los Angeles não era o ideal. Em 14 de fevereiro de 1946, o ENIAC é mostrado oficialmente ao público em uma festa e uma trajetória de míssil foi calculada ao vivo e sem erros, mostrando que ele era um sucesso. Já em novembro desse mesmo ano ele é desmontado e enviado para a Aberdeen Proving Ground em Maryland, também nos Estados Unidos, numa instalação militar. Em agosto de 47, já com algumas atualizações, o computador volta a operar normalmente. O começo nessa nova casa foi um pouquinho difícil. Lá ele começou a apresentar os primeiros defeitos mais graves e tinha uma difícil manutenção, especialmente pelo tamanho e a complexidade de funcionamento. Mas logo a equipe se adaptou.
Na época da Guerra Fria, o ENIAC ainda era bem valioso para a corrida armamentista e os avanços da ciência. Ele foi usado ao longo dos anos também para balística, claro que era sua especialidade, mas chegou a fazer cálculos de previsão do tempo, cálculos com energia a nível atômico, estudos de raios cósmicos, construção de túneis de vento e muito mais. E ele começou a ficar para trás em relação a outros computadores com o tempo. Um deles é o Electronic Discrete Variable Automatic Computer, ou EDVAC, criado pela mesma dupla do ENIAC em 49, com a ajuda do lendário pesquisador John von Neumann. Já o ORDVAC, que era quase a mesma sigla, mas com Ordnance Discrete no começo, nasceu em 52 e foi o primeiro que contou com um compilador. Ele foi criado na Proving Ground, também sob a supervisão de von Neumann. Os dois eram mais rápidos e também mais baratos. Nesse fim da vida, o ENIAC recebeu mais tubos de vácuo, novos circuitos e até instruções pré-programadas das operações que eram mais comuns, como se fossem atalhos. Esse tipo de programa embutido na memória, que hoje é uma coisa óbvia dos nossos computadores e até dos nossos smartphones, só virou realidade em 1948, com a máquina experimental Manchester Bay. Em 2 de outubro de 1955, o ENIAC era desligado pela última vez. Mas o legado que ele deixou é incomparável e dura até hoje. Ele foi desmontado e os painéis foram espalhados para exibição por várias instituições, como a própria Universidade da Pensilvânia, o Museu Nacional de História Americana em Washington e o Museu da História do Computador em Mountain View, além do Museu da Ciência de Londres. Em 1996, em comemoração ao 50º aniversário do ENIAC, a universidade onde esse gigante nasceu provou o quanto a tecnologia avançou em tão pouco tempo. Ela criou um simples processador de 20 MHz e 7 por 5 mm, que tinha exatamente a mesma funcionalidade do computador, que ocupava uma sala inteira. Já em 1997, as matemáticas e programadoras, que trabalharam lá na equipe do ENIAC e foram injustiçadas pela história, finalmente ganharam seu devido reconhecimento. Mulheres eram comuns nas iniciativas dos primeiros computadores e no caso do ENIAC, elas aprenderam a mexer na máquina por conta própria e ainda melhoraram ela com o tempo. Apesar do trabalho duro e até de terem calculado o teste que foi exibido publicamente lá naquela festa que eu contei, elas não foram nem convidadas para o lançamento em 46 e nem eram identificadas nas fotos pelo nome até décadas depois. As programadoras Frances Bylas, Jean Jennings, Ruth Lichterman, Kathleen McNulty, Betty Snyder e Marilyn Westcott merecem todos os méritos por ajudarem a construir essa história. E outros computadores competem pelo título de primeiro eletrônico e digital até hoje. O ABC, ou Atanasoff Berry Computer, é de 1942 e a Justiça dos Estados Unidos concluiu que o ENIAC era um derivado dele, só que melhorado por ser programável e passar nas regras de computadores da completude de Turing. O Colossus fica para trás também por não ser geral, só decodificava mensagens criptografadas. Já o alemão Z3 foi criado pelo cientista Konrad Zuse, era programável, era eletrônico, mas durou menos de 2 anos, porque foi destruído em 43 por um bombardeio em Berlim. Ele funcionava em um sistema binário e não chegou a ter o potencial completo utilizado, já que o governo alemão não ajudou a financiar o projeto. O ENIAC foi então o mais durável dessa turma, foi usado não só para fins militares e no fim também recebeu mais atenção mesmo. Só que isso não tira todo o mérito dessa máquina gigante e tão importante para a gente evoluir e chegar nos computadores de hoje. E essa é a história do ENIAC, um dos pais dos computadores. Ele é uma máquina que hoje seria impossível de pensar em usar, mas que assim como muitas outras tecnologias que surgiram no meio militar, ajudou a mudar o mundo de hoje. Se você quiser ver a história de uma empresa, de um produto ou de um serviço contado aqui no canal, aqui no História da Tecnologia, é só deixar o seu comentário aqui embaixo que a gente lê. Eu vou pedir mais uma vez para você se inscrever no canal do Tecmundo, dar um joinha e tocar no sininho e confere a playlist do História da Tecnologia, daquela história que você tanto quer ver já pode ter sido contada aqui. Até a próxima!